Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sérgio Teruia novamente para mais um programa Noite em Destaque, e hoje a gente vai ter um programa bem diferente, tá certo? Já gravamos o programa, foi com o professor Marcelo Lambert, que vocês puderam ver uma entrevista com ele logo na estreia do programa, há um tempo atrás, falando sobre a cultura maia, tá certo? Mas hoje nós vamos abordar um assunto sério, bastante sério, um fenômeno que está acontecendo agora, né, que é o Y12, o fenômeno Y12. Tem muita gente no mundo aí que tá achando que o mundo vai acabar agora, dia 21 de dezembro, né, de 2012, falando sobre o planeta X, Nibiru, Hercolumbus, né, as profecias de Nostradamus. Então nós trouxemos um profissional hoje renomadíssimo nessa área, um estudioso, pesquisador, que é o professor Marcelo Lambert. Já fez programas aí no History Channel, tá certo? Já deu entrevista no Jô Soares, no programa do Rony Von, no SBT Repórter. Então ele vai estar conosco hoje, desmistificando esse fenômeno Y2012, que é muito perigoso, é super preocupante, porque tem gente já se preparando para o fim do mundo, né? Seitas que estão aparecendo aí. Então fique aí, e hoje o programa vai ser especial, vai ser inteirinho com o professor Marcelo Lambert. Então hoje nós não temos o bloco da Natália Fernandes, nem do Peter Belisário, mas vamos desmistificar esse assunto. Então aguarde aí, voltamos já já. Olá, boa noite pessoal. Bom, agora estamos de volta aqui, agora sim com o professor Marcelo Lambert, né, novamente. Professor, tudo bem? Obrigado, tudo bom? Tudo jóia. Estamos aqui de volta, então, de volta por quê? O professor Marcelo Lambert, ele estreou o nosso programa, né, professor? Fez duas matérias aí com o Peter Belisário. E agora, hoje, nós estamos, como eu falei na introdução do programa, estamos aqui para desmistificar um fenômeno que está acontecendo agora na nossa sociedade, né? Na verdade, no mundo inteiro, que é o fenômeno do Y12. Professor, é o seguinte, hoje a entrevista vai ser legal, porque não é aquele careca que está entrevistando você. Hoje sou eu, então a entrevista vai ser mais legal, viu, professor? Professor, obrigado. Por favor, suas considerações iniciais. Vamos abordar esse tema sobre o fenômeno Y12, né? E vamos tentar aí tirar um pouquinho desse, digamos... Já tem gente apavorada com isso, né? Sim. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Eu tenho a honra de dizer que eu participei do primeiro programa, né, o inaugural do Noite em Destaque, e um programa que cada vez mais cresce. Eu venho acompanhando, então vocês estão de parabéns. Bom, realmente a importância dessa pauta, desse programa é imensa, Sérgio, porque nós temos uma missão social, eu acho, uma responsabilidade muito grande de desmistificar a questão de 2012, que hoje vem sendo chamado de fenômeno Y12, porque realmente muitas pessoas estão com medo, né? Porque uma série de informações equivocadas estão sendo divulgadas, e essas informações elas estão gerando um certo pânico. E isso vem acontecendo todos os dias, são e-mails que eu recebo, palestras, cursos, enfim, que eu ministro, e as pessoas sempre trazem esse tipo de questionamento, e eu acho que esse programa ele vai ter uma missão bastante importante no sentido de esclarecer as pessoas sobre isso. Ok, bom, professor, diferentemente do que acontece nos meus blocos, nos meus programas, normalmente a gente tem um bate-papo com as pessoas, as empresas que nós abordamos, mas hoje, diferentemente, eu trouxe uma pauta. Um monte de perguntas aqui, de um monte de gente que está desesperado, né? Tem gente que já perdeu até a vontade de viver, né? E não sabe o que vai acontecer. Você sabe que esse fenômeno
tem gente, inclusive em outros países aí, fazendo até bunkers, verdadeiros bunkers, né? Fazendo buraco na terra para tentar se esconder desse fenômeno. Então, eu acho que realmente está bastante complicado, já está até atrapalhando o nosso dia a dia. Né? Tem gente que não sabe, mas existem seitas, grupos aí se escondendo aí por medo do fim do mundo, não é isso? Perfeito. Hoje a gente tem que ter muita cautela com essa questão, porque nós já tivemos historicamente exemplos até de suicídios em massa, pessoas perdendo literalmente a esperança de viver e cometendo aí arbitrariedades, absurdos, enfim, porque a ideia do final dos tempos é a possibilidade de matar absolutamente o sonho de todas as pessoas, né? E principalmente os nossos jovens, eles não podem viver sobre essa perspectiva. Então, historicamente, a gente vem acompanhando isso, e esse ano, especialmente por conta de 2012, a coisa está muito séria, como eu venho falando sobre o assunto, porque eu sou historiador, especialista em História das Américas, e eu dou palestra sobre isso há muito tempo. Então, eu venho acompanhando isso, e esse ano realmente a coisa está muito séria, inclusive perigosa, na minha opinião, pelo que isso está tomando de proporção na sociedade. O que eu tenho visto também, professor, o que eu tenho notado, que a maioria das pessoas que estão temerosos por essa data, né, supostamente 21 de dezembro de 2012, na maioria delas são jovens. Sim, muitos jovens, porque quem é o jovem, na verdade? O jovem é aquele que ele está com toda a energia do mundo, de transformação, de sonho, de esperança. Só que, ao mesmo tempo, o jovem ele é mais frágil que o adulto. O adulto ele já é uma pessoa mais amadurecida, até pelas experiências que ele viveu. O jovem não. Então, ele acaba tendo um vazio maior dentro de si, que está pronto para receber o cheio. E esse cheio que ele está recebendo é um cheio com medo. E esse medo ele não pode existir, porque a gente já vive numa sociedade que a gente tem medo das coisas. E quando você tem esse tipo de fenômeno social, ele tem uma entrada muito maior com esses jovens. É claro que isso não está afetando apenas jovens. Eu já tive senhores de 60, 70 anos em cursos que eu ministro, chegando para mim desesperado, perguntando sobre a questão do final dos tempos, né? Olha só, de historiador quase virei mago. Então, quer dizer, eu tenho que falar para as pessoas que, pela perspectiva do calendário maia, da civilização maia, o mundo, eles não citaram em momento algum que o mundo acabaria em 2012. O mundo, como a gente sabe, pode acabar agora, amanhã, depois, daqui a um minuto. Não temos como saber isso. Mas todas essas teorias apocalípticas para 2012, eu afirmo que são equivocadas. Professor, e de onde que surgiu essa relação do fim do mundo com o calendário maia? Quem que começou esse link? Como é que isso começou? Tá, olha, é bastante importante comentar algumas questões históricas. A civilização maia ela foi uma das maiores civilizações que o mundo teve. Eles foram matemáticos, exímios matemáticos, astrônomos estupendos, a escrita mais bem elaborada das Américas. Eles foram uma civilização literalmente maravilhosa. O ápice dessa civilização foi por volta de 250 a 900 da nossa era, portanto, depois de Cristo. E eles, por serem fascinados pelo tempo, essa civilização ela teve a necessidade de constituir vários calendários. Quase 30, eles chegaram a elaborar quase 30 calendários. E um deles é o que nós chamamos de contagem longa. Esse calendário tem um ciclo que nós chamamos de um período de 5.125 anos e 132 dias. Esse calendário de contagem longa, ele tem um ciclo que provavelmente começou em 3.114 a.C., tem uma variação teórica aí de debate em 3.111 até 114, que os especialistas a gente vem discutindo. E, teoricamente, esse ciclo ele vai terminar de 21 de dezembro de 2012, que é quando termina esses 5.125 anos. E aí começa um novo ciclo. Não termina. Termina, na verdade, um ciclo, começa outro. Mas existe outro calendário? Ciclos. O pensamento maia não é como o nosso. O nosso pensamento é muito retilíneo.
que é o pensamento ocidental. O pensamento maia, ele é circular, então não tem fim, nada tem fim, nada acaba, tudo é circular, como este calendário de 5.125 anos. Então ele termina em 21 de dezembro e começa um novo ciclo. Como os outros dois famosos calendários, que é o Tzolk'in e o Raabe, que é o civil e o santo, também são calendários circulares. Então tudo para os maias era cíclico, portanto não tem fim. Ou seja, então daqui a 5.125 anos, na verdade, começa no dia 21 de dezembro um novo ciclo, 5.125 anos, 132 dias depois, vai terminar e começar um novo ciclo. Então, daqui a 5.125 anos, nós vamos estar rediscutindo tudo isso aqui novamente. O pessoal vai estar de novo achando que vai acabar o mundo. E talvez, com a tecnologia que temos hoje, vai ter gente nos assistindo, né? Então, é uma coisa que... E aonde começa tudo isso? Muitas pessoas começaram a interpretar esse calendário de forma equivocada e superficial, porque você não pode pegar o calendário de uma civilização e achar que dele você vai tirar explicações, e mesmo porque quem disse que os maias falaram para nós? É um pouco até de arrogância achar que é uma civilização que há tanto tempo atrás desenvolveu sua cultura, sua história, e eles escreveram aquilo para mim, para você, para a nossa civilização. E, no entanto, não foi nada disso. Então, quando começa? Quando eles começam a pegar, algumas pessoas começam a utilizar deste calendário para justificar uma teoria apocalíptica, para justificar uma teoria de final dos tempos, que tem um cunho mercadológico, né? E, partindo disso, com uma série de interpretações equivocadas, colocando elementos no calendário maia que não é maia. Falas para os maias que não é maia. Citações em livros que também não é maia, né? Então, eles usaram disso para poder fundamentar uma teoria que desencadeou todo esse processo que hoje nós estamos aqui discutindo. Entendi. Agora, professor, agora, de fato, existem pessoas, pesquisadores, que acreditam, como a população, ou algumas pessoas, existem pesquisadores que realmente acreditam que haverá o fim dos tempos, haverá o fim do mundo no fim desse ano? Olha, eu não conheço nenhum pesquisador ou especialista dentro da América ou fora que é especialista na história ou nas ciências sociais ou na astronomia, pessoas que têm um comprometimento científico, um comprometimento ético com a questão da informação. Eu não conheço ninguém que defende 2012 como o final dos tempos. Passando por várias agências de astronomia, agências de pesquisa, universidades, eu não conheço ninguém. Infelizmente, boa parte das pessoas que vem pregando o final dos tempos em 2012 está muito pautado na questão do achismo. Eu só falo aquilo que eu tenho fundamentação, partindo de documentos, partindo de informações e pesquisa. Por isso que muitas das minhas expedições, que eu acabo indo a campo, ele tem exatamente o objetivo de contrapor o documento e a experiência com as pessoas, com o local em si. E eu nunca escutei ninguém falando que o mundo vai acabar em 2012. Então, não há no meio acadêmico nenhuma citação que o mundo acabe em 2012. Ou seja, então, esse pessoal que está divulgando isso talvez sejam investigadores ou pesquisadores forenses e não pesquisadores acadêmicos e aquele pessoal que realmente vai a campo. Na verdade, são pessoas que estudam apenas. E que formam a teoria da conspiração, talvez. Eu respeito bastante todo tipo de manifestação. Já participei de debates, enfim. Eu respeito. Tanto é que existem muitas questões ligadas à fé em relação a 2012, porque tem seitas que estão sendo formadas partindo do Y12. Então, aí entra no campo da fé. Eu não vou questionar isso. Agora, eu, Marcelo Lambert, eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que agora estão me escutando, eu tenho uma responsabilidade com a sociedade que eu vivo, como cidadão,
né? E eu, dentro desta premissa, eu acredito que toda informação que é dada, ela tem que ter uma consistência. E essa consistência, ela não pode estar pautada no achismo. Ela tem que ter um embasamento. E quando eu falo acadêmico, não é no sentido autoritário de dizer que só a academia está correta. Eu respeito os pesquisadores autônomos. Não, mas é base científica, né? Base científica. Porque eu não posso mexer com uma coisa tão séria, você chegar, por exemplo, diante de uma televisão e falar o mundo vai acabar em 2012. Porque as pessoas que estão me escutando, eu não sei quem está do lado de lá da TV. E se eu tenho uma pessoa com síndrome me escutando agora, com algum tipo de problema, e ela acaba cometendo um ato contra si próprio? Porque já que o mundo vai acabar, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. E, sendo professor, eu sou formador de opinião. Então, eu tenho uma responsabilidade muito maior ainda com as coisas que eu falo. Então, hoje, no meio científico, como eu disse e repito, não há nenhuma argumentação contra 2012, que vai acontecer o final dos tempos. Inclusive, é uma cruzada contra esse movimento, desmistificando, e eu, por estudar os maias há 30 anos, as pré-colombianas, porque eu sou especialista em História das Américas, eu acabei indo à frente desse bastião aí no sentido de defender essa questão e desmistificar 2012. Ok. Bom, pessoal, professor, vamos às perguntas então, não é isso? Então tá. Já as perguntas.